A paz do Senhor esteja convosco. Quero iniciar desejando um feliz e santo 2025 a todos nós. Que seja um 2025 um caminho em busca da santidade. Acho que é a melhor coisa que nós podemos desejar. Encontrar o caminho que vai nos levar à santidade. Para um dia estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, todos nós no reino de Deus. Iniciemos essa reflexão com a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre na sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, no tempo dos apóstolos, estarei convosco até o fim dos tempos, todos os dias até o fim dos tempos. Ele nos prometeu que ficaria conosco todo santo dia. Todos os dias Ele estaria conosco. Mas aí a gente se pergunta, nossa, mas o meu dia hoje está tão difícil. Hoje parece que eu não vi nada de bom. Estou tão afastado de Deus. Onde é que está Jesus, que disse que ia ficar comigo, que está do meu lado? Onde é que está o Senhor? Nisso que eu estou enfrentando, essa tempestade que não passa e não passa, e esses sofrimentos, parece que mais sofrimento e mais... Onde é que está o nosso Senhor em tudo isso? Ele disse, mas e cadê Ele? Ele está nos esperando todo santo dia, no sacrário. Ele está lá, como Ele prometeu. Como diziam os pastorinhos, Santa Jacinta, Jesus escondido. Jesus escondido. Tive o privilégio de poder ter ido a Fátima junto com a minha esposa e ter vivido uma das maiores experiências da minha vida. Aprendido, inclusive, sobre Jesus escondido. Dessas 3 crianças, que de crianças não tinham nada, adultos e muito adultos na fé, na caminhada espiritual, que infelizmente são retratados nos filmes apenas como 3 crianças que receberam a visita do anjo e de Nossa Senhora, mas que não foi bem assim, que são realmente 3 pessoas de uma caminhada espiritual muito profunda, muito profunda, que a gente talvez caminhe uma vida inteira e não consiga compreender o que eles compreenderam tão cedo na vida deles. A oração, a penitência, a entrega total. Algo muito profundo. E eu nessa minha visita, eu pedia a Nossa Senhora, e desde o início sempre achei que não fui eu que quis ir. Foi um chamado, foi um convite, foi uma ordem, na verdade, de Nossa Senhora a ir lá. Foi assim que aconteceu na minha cabeça, meu sentimento é esse. Não fui eu que quis, foi Nossa Senhora que nos levou, eu e a minha esposa lá, a Fátima. E eu acho que, como todo mundo deve fazer, eu fui pedindo por um sentimento espiritual, um encontro espiritual. E eu tive logo na chegada, eu tive. Porque no momento que eu pisei na calçada, que a gente vê que a calçada, atravessando a rua, onde começa a calçada do santuário, eu senti 3 raios de luz
percorrerem meu corpo. E eu imagino que estejam ligados aos 3 pastorinhos. E depois eu desabei em choro sem saber, sem ter motivo para estar chorando. Saber que eu estou chorando sem ter motivo para estar chorando. Sem estar triste, sem estar emocionado, simplesmente chorando. E tu sabe que não há motivo, tu não tem motivo para aquele choro. E para mim aquilo ali já foi o início de 2 dias que nós tivemos. 2 dias que nós tivemos, chegamos às 11 da manhã e partimos bem cedo no 3º dia, 7 da manhã, mas deu 2 dias lá. De muitas experiências espirituais, muito. De estar lá e é estranho, mas parece que eu estou em casa. Eu nunca fiz uma viagem que eu chegasse a um lugar e me sentisse em casa. Eu estava em casa. Eu falei para minha esposa, não é estranho? Eu estou me sentindo em casa. E ela disse, é estranho. Fizemos o caminho dos pastorinhos, fomos às casas deles, rezamos o rosário, onde Nossa Senhora apareceu, lá perto das casas deles. A gente sente algo extremamente diferente, é muito diferente. A gente sente que não está na Terra. Essa é a experiência que eu tive, eu não estava na Terra. Ali não era a Terra, ali era o céu. E quando a gente começou a ir embora dali, porque ali é como se fosse um descampado, algumas árvores, e quando tu começa a sair dali, chegou um determinado momento que parecia que eu estava saindo daquilo que era espiritual para algo material. E parecia que tinha uma barreira bem clara dessa transição. Tanto que quando eu passei por isso, eu olhei para minha esposa e eu falei para ela, disse, olha, parece que eu acabei de sair do que é o espiritual e entrei no material. E ela disse, eu também senti a mesma coisa. É impressionante. E eu acho que uma visita dessas não pode ser feita como eu vi muitas pessoas fazendo lá, num sentido de buscar cultura, buscar conhecimento, ou por curiosidade para saber, foi nesse... Não, tem que ser em espírito de oração. Porque foi assim que a gente foi. Renovamos os nossos votos de casamento, de bodas de prata, né? 25 anos, mas foi sempre em espírito de oração, com muita devoção a Nossa Senhora, participando das missas, nos confessamos. Era como se fosse a vivência que a gente diária, que a gente tem na nossa comunidade, Nossa Senhora de Fátima, só que lá. E buscando esses lugares, esses redutos que depois, tomando conhecimento através da leitura dos livros que eles trazem lá na biblioteca do santuário, que eram onde os pastorinhos rezavam. Então a gente teve esse contato muito forte mesmo, com as coisas de Deus, com Nossa Senhora, com a vida desses pastores, sempre os pastores, né? Jesus ama os pastores, se revelou lá, o nascimento de Jesus aos pastores, e agora se revela em Fátima aos pastorinhos, aos pequeninos, né? Jesus se alegra que se revelem as coisas aos pequeninos, não aos grandes, aos pequeninos. Os pequeninos ficam sabendo das coisas. E agora eu olho com outros olhos para Fátima, para os pastores, o que é a vida deles, e que eu também quero que seja a minha vida. Os santos nos dão esse encaminhamento, né? essa direção, nos mostram, olha, é por aqui, me siga meu exemplo, que tu está indo bem. E às vezes a gente tem, sabe, pessoas santas à nossa volta e a gente não sabe, nem se atenta a isso. Posto que aí na tua comunidade tem uma pessoa aí na tua volta
que é um santo e que tu não parou ainda para te atentar nisso. E se tu encontrar ele, a dica que eu te dou é não fica triste se tu tá bem diferente dele, mas fica feliz porque agora ele é o teu parâmetro. Ele é tua luz, ele é teu guia, de tu dizer, olha, eu vou fazer como essa pessoa. Então na minha comunidade eu vejo, olha, aquele homem ali é um santo. Não fico triste porque estou bem atrás dele, mas fico feliz porque agora Deus está sendo misericordioso comigo de me dar alguém e dizer assim, Marcos, eu te mostrei isso para te guiar nele. Olha para ele e faz igual. E faz igualzinho a ele. E com certeza aí na tua comunidade tem essa pessoa. Se tu parar e olhar atentamente, tu vai encontrar. E aí não te entristece, mas fica feliz pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo de te dar alguém ali. Porque Jesus a gente sabe como é difícil, né? Até porque a gente não vê Jesus ali todo dia, claramente. Mas o vê no Santíssimo. No Santíssimo. E essa foi outra experiência, voltando à reflexão desse vídeo, que eu tive nesse período lá. Que logo depois, nos dias de Fátima, nós fomos para outra cidade. E eu passei um dia inteiro sem Jesus. Pensava, mas não estava na presença dele. Não pude participar da missa. Não pude estar na presença dele no Santíssimo. Eu não estava perto de Jesus, não estava perto de Nosso Senhor. Queria muito, mas não estava. E eu senti, nesse dia, uma secura espiritual tão grande, mas tão grande. Era como se eu fosse uma terra seca, que dela não brotava nada. Mas pela misericórdia divina, no outro dia, nós visitamos uma igreja. E aí Jesus estava lá. E aí eu me sentei lá. Não passei por lá, porque aquelas igrejas são lindas, né? A gente sabe ver, né? Elas são lindas. Não passei por lá com aquele olhar de curioso para ver detalhes, para ver esculturas, período do barroco, nada disso. Eu queria ver Jesus, eu estava seco. E aí, eu fiquei naqueles segundos ali, iniciais que a gente costuma lutar, né? Para se libertar das coisas do mundo, porque tem aquela agitação, então tu precisa passar aqueles 5, 10 primeiros minutos para depois acalmar teu coração e saber, agora eu estou na presença do Senhor. E ali eu fiquei, eu acho, uns 20, 30 minutos em adoração. Só eu e Jesus. E aí sim, quando eu saí de lá, eu era outro homem. Eu era outro homem. A minha alma agora era uma terra fértil, cheia de água. Eu senti aquilo que Jesus dizia, eu sou água viva. Aquele que beber de mim nunca mais vai ter sede. Foi o que eu senti. Depois dessa adoração entre, sabe, o dia anterior, a secura, e agora com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus disse, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, é porque Ele está com a gente. Mas a gente precisa ir ao encontro dEle. E Ele está lá. Ele está lá. Em qualquer igreja que tu entrar, tu vai ver aquela luzinha vermelha, Ele está ali. Como dizia Santa Jacinta, Jesus escondido. Eu vou lá visitar Jesus escondido. Olha que coisa profunda, numa simplicidade, numa grandeza. Coisas de Deus, coisas que confundem, paradoxais, coisa de Deus. Vou visitar Jesus escondido. Eu vou lá ver Jesus escondido hoje. E vou ficar com Jesus escondido. E vou ficar com Ele ali. Então Jesus
Ele não te enganou quando ele disse que vai ficar contigo todos os dias até o fim dos tempos. Talvez tenha sido tu que ainda não tenha compreendido que é Jesus ali, na Santa Eucaristia, no Jesus escondido de Santa Jacinta. De Francisco Marto, seu irmão, Lúcia, os pastores, grandes pastores. Não são pastorinhos, pequenininhos, são grandes, eles são grandes. Oxalá se Deus enviar para nós um dia um diretor que faça um filme dando a verdadeira noção de quem eram esses 3 grandes santos. Santo, mesmo que Lúcia ainda não seja santo, mas para mim é santo. Só por verem e receberem a presença de Nossa Senhora ali, não tem como não ser santo. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus, com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. São José, rogai por nós.